Olá pessoal, bom dia a todos. Aqui é mais uma aula de arte, história da arte com o seu professor Anderson Costa. Né? É um prazer estar aqui com vocês. Podemos este dia falar acerca da arte, da história da arte, do mundo das artes, né? Dessa ciência tão necessária, né? E tão apreciada até mesmo pelas outras disciplinas, é claro. Né? Toda disciplina possui a arte, né? A arte de viver, a arte de estarmos no efeito reflexivo sobre as coisas, sobre o tempo, cada momento, né? O artista, suas descobertas, né? Suas técnicas, isso tudo é muito importante para a formação, crescimento intelectual de todos, da nossa sociedade, principalmente na formação de vocês, nossos queridos alunos, que temos aí o compromisso de poder instruir, né? De maneira que vocês tenham aí a possibilidade de concorrer no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, com igualdade com as outras unidades escolares, com as outras escolas, enfim. Nós falamos sobre o realismo de Colbert, de Millet, né? Falamos que Millet, o pintor, ele odiava o barulho das grandes cidades e, portanto, então ele ia para o interior, né? E aí ele gostava de retratar ali os elementos da qual ele via, né, o trabalho. Também o Colbert também tinha essa preocupação também de práticas sociais, não misturada à política, não tinha nada a ver a questão política com as obras que eles produziam, né? Uma obra de um realismo espantoso, era feita à mão, com técnicas de tinta a óleo, né? Pastéis, enfim, ele chegava a um resultado tão real que se equiparava hoje, vamos dizer assim, propriamente, né? Até mesmo vamos dizer assim, não digitalmente, mas artisticamente com a fotografia, tá ok? Então aqui na nossa tela nós estamos vendo aí, né? Estou mostrando para vocês aqui o daguerreotipo, né? Que é essa maquininha aqui onde a gente está vendo. Vou botar aqui em destaque ao meu lado o Louis Daguerre, né? Que é o cara que foi descobridor dessa máquina, onde essa máquina ele conseguiu, né? Ele conseguiu ali chegar a um efeito onde reproduzia uma imagem utilizando a luz, né? A chamada fotografia, né? A fotografia era nada menos significa do que desenhar com luz. E aqui a máquina onde nós conseguimos aí o uso da Guerrier com a parceria com o Nicéphore Niepce, que foi o descobridor, né, da maneira, do método químico, né? E aí ele compactou nessa pequena caixinha de madeira e fez a primeira máquina a fazer registros, né, a fazer registros em uma película, né, a transmitir, mas não era colorido, era uma espécie de Polaroid, é uma máquina instantânea, né, mas saíam as imagens ainda em preto e branco pelo processo químico. Eles conseguiram aí, em princípio, em 1885, aí, fazer com que a luz, né, o desenho com a luz fosse aquilo que entrasse nesse orifício aqui pequenininho, né? A luz que entrasse nesse orifício, aqui tem um dispositivo pequenininho, não sei se dá para vocês verem aí, e esse dispositivo, ao ser aberto, entrava a luz aqui por dentro, e aqui passava o processo químico, né, dentro de uma película de papel, e aí era formada assim a fotografia, tá legal? Então nós estamos aí na página 229, a aula anterior foi a 228, falamos sobre o realismo, e agora nós vamos falar sobre a fotografia propriamente dita, tá? A fotografia foi descoberta em 1822, mas atribui-se a sua invenção a Louis-Jacques Mandé Daguerre. Anos mais tarde, ele esclarece o seu invento assim: na câmara de Daguerre, a luz por si só reproduz as formas e proporções. Os objetos externos a ela com uma precisão quase matemática, a relação fotométrica das diferentes partes brancas, pretas e cinzas é preservada. Exatamente. Porém, é, Porém, os meus tons representam o vermelho, o amarelo, o verde, etc. Porque o processo cria desenhos e não pinturas. Fotografia significa desenhar com luz em grego. As primeiras imagens eram obtidas por meio de um processo químico, no qual a imagem era gravada no suporte de uma lâmina de prata polida, fundida em uma placa de cobre que se chamava daguerreotipo.
A fotografia questionou os valores da arte acadêmica, e é possível encontrar nas obras dos impressionistas exemplos da influência da fotografia sobre as novas concepções artísticas. Entre vários, seria pertinente citar o trabalho do pintor Edgar Degas, sobretudo pelo acentuado sentido de movimento em seus quadros. É visível a influência exercida pela fotografia nas composições de Degas, admirador da técnica fotográfica e fotógrafo. Criava enquadramentos descentralizados e subia e descia a linha do horizonte nas suas composições. Suas imagens são sempre cortadas nas bordas do quadro, como se fixasse a cena em um instantâneo enquadramento com uma câmera fotográfica. Então, o Degas, ele na verdade, pelo que o texto diz, ele tirava a fotografia e daí ele pintava depois de retirar a fotografia. Porque a fotografia, ela captava os movimentos também para você desenhar uma figura humana ou animal, né, com uma precisão maior, ou você pintar, você congelando no tempo a imagem, deixando a imagem estática, parada, era muito mais fácil de você conseguir, no caso, ter um efeito melhor nas pinturas. Então o Degas, ele tinha essa característica. Ele era fotógrafo, ele batia as fotografias e depois repintava, depois ele desenhava, o que sugere aqui no nosso texto. Tá legal? Aí aqui vocês vão ver a beleza da famosa atriz francesa Sarah Bernhardt é retratada pensativa e introspectiva. Em uma pose intimista e cheia de vigor, o retratista necessita ter o talento e a habilidade de capturar a personalidade da natureza e o retrato no instante de luz. E aqui a gente vai ver aqui o Moon Bride, o Edward estuda e um cavalo de galope. Ali nesse estudo do cavalo de galope, vou pegar a imagem aqui para vocês terem uma dimensão melhor, né? Vocês vão ver que a gente vai ter uma dimensão aí do que seria. Deixa eu ver aqui. Essa imagem aqui ela se aplica melhor. Então, quando você vê a imagem de quadro a quadro, né? Onde retrata aqui essa imagem aqui, as imagens sequenciais de cavalo de galope, isso aqui, na verdade, começou a dar origem ao cinema, né? Aos estudos do cinematógrafo, né? O daguerreotipo é uma máquina onde foi utilizada para fazer justamente a reprodução fotográfica, né? Então, quando foi retirado quadro a quadro as fotografias de um cavalo galopando, poderam ver que na produção de uma película, né, de um filme, né, de um filme fotográfico. O que era o filme? O filme nada mais é do que uma película que ela era tipo uma fita, e em cada parte dessa fita existia ali um quadro, e aí a fotografia começou a ser tirada quadro a quadro, e quando eles passavam essa fita e paravam o olho num local só, eles conseguiam ver que essa fita tinha um movimento. E nesse movimento, eles começaram a acelerar esse movimento, e nesse movimento começaram a observar que poderiam dar movimento à imagem. Daí surgiu as primeiras pesquisas dos irmãos Lumière, né, onde foram descobridores de uma máquina chamada cinematógrafo, né, onde deu a possibilidade da gente ter hoje um movimento na imagem. Então a imagem antes era estática, né, era parada. E essa técnica de quadro a quadro, de fotografar quadro a quadro, é chamada stop motion, ou aí parar e continuar, né? Essa cena significa slow motion. Então, com essa técnica de fotografia, foi dada a possibilidade, né, da criação do cinema por intermédio da máquina do cinematógrafo. Então, vejam que do daguerreotipo, que foi o dispositivo da máquina fotográfica, evoluindo assim a técnica, o estudo e a própria fotografia, ela foi evoluindo para o cinematógrafo, né? Que eu vou pegar aqui uma imagem aqui do cinematógrafo para vocês terem a dimensão, né? O daguerreotipo, vocês viram que era só a questão né, de você poder ter, mas aí, por exemplo, o daguerreotipo é bem similar ao processo do
cinematógrafo. Deixa eu escolher aqui uma imagem colorida que se aplica melhor aqui ao nosso estudo, né? Então, para você ver aqui, ó, o cinematógrafo era um dispositivo, né, onde ela reproduzia, na verdade, essa película que era retirada em uma máquina fotográfica. O que aconteceu? A máquina era um processo lento. O cinematógrafo ele já conseguia fazer a captura de imagem em maior tempo, né? Não tirava somente uma fotografia, mas tirava dezenas, centenas de fotografias, né, em um determinado filme, e daí poderia ter um movimento quando essa luz era jogada nessa película, nesse filme, era reproduzida na parede, e assim eles conseguiram fazer, né, a primeira obra com o cinematógrafo, né? Eu não sei se aqui dá a possibilidade da gente ver o cinematógrafo funcionando, né? Eu vou ver se eu coloco aqui o primeiro filme feito aqui com o cinematógrafo, né? Primeiro filme dos irmãos Lumière. Então, eu acho que vai dar possibilidade aqui para vocês, pelo menos, terem o primeiro vídeo aqui para vocês. Vocês verem e terem contato com essa primeira imagem aqui. Deixa eu ver como é que ela está sendo retratada aqui para vocês. Né? Essa daqui foi Chegada do Trem na Estação, no primeiro filme da humanidade. Esse aqui foi o primeiro filme, depois de retirada as fotografias, a gente já está evoluindo já para esse aspecto, né? E vocês verem, né, que ele conseguiu com aquela máquina, em vários frames, né, ali reproduzir a imagem em movimento. Então, cada imagem que vocês estão vendo foi uma fotografia em determinado número de retirada de fotografia em determinado minuto. Então, esse filme aí deve ter 1 minuto e pouco, né? Então, ele deve ter tirado aí para cada segundo aí 3, 4, quanto mais fotografia ele tirava por segundo, mais qualidade de resolução, de movimento tinha a imagem, né? Então é importante você saber a construção todinha de hoje. Você vê eu digitalmente falando com vocês, transferindo informações, né? E como que essas informações digitais que hoje eu passo para vocês, elas foram criadas há 200 anos atrás, né? Então você vê que é um vídeo extremamente curto, né? Os irmãos Lumière ali retratando ali essa importância, né, da gente poder ali ter a tecnologia aliada ao conhecimento artístico, tá legal? Então, a fotografia ela revolucionou a arte e marca o início do cinema. A fotografia, desde a sua descoberta até o dia de hoje, somente conhece o processo de evolução em termos artísticos, técnicos e tecnológicos, de impressão e gravação de imagem a todo o custo, tá legal? Então, nós vamos ficando por aqui, né, falando sobre esses recursos fotográficos, a gente já dando introdução ao cinema, a gente falando da evolução da fotografia, tá? E enfim, eu gostaria que vocês apreciassem também essas aulas e fizessem também as pesquisas e vissem os vídeos e enfim, a sugestão também que a gente dá vocês olharem, né, os primeiros imagens captadas pelo homem, o estudo do daguerreotipo, né, do Luz Daguerre e dessas personalidades que são sempre ali muito exigidas nos vestibulares, nas provas de concursos, né? Enfim, são um conhecimento extremamente maravilhoso para que vocês tenham e retenham dentro do seu rol, na sua mente guardada e no seu coração, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. E aí na próxima aula nós vamos falar sobre o impressionismo no século XIX e a gente vai ver a influência da fotografia em relação a essas artes, né, chamadas dos ismos, tá bom? Um abraço e até breve.